Na sequência, nós teremos aqui o Manuel José Vicente, nosso técnico, que estará conversando com vocês sobre o programa de recursos descentralizados na escola. Manuel, por favor. Olá pessoal, bom dia. É uma satisfação tê-los conosco. Então, queremos que esta manhã ela seja extremamente proveitosa com os assuntos que serão tratados. E a nossa fala também, ela tem a sua importância, tendo em vista que ela trata da gestão do dia a dia das escolas. Mas antes de falarmos propriamente dos programas descentralizados de recursos, eu quero aproveitar esse momento também para agradecer a secretária Ana e o diretor-geral, Dr. Redemundo, pelo apoio que tem dado nas atividades que a nossa coordenadoria vem desenvolvendo. A nossa coordenadoria é uma coordenadoria pequena que conta com apenas 14 técnicos comprometidos na função que eles desenvolvem. Além dos 14 técnicos, nós temos também a CAF em cada um dos núcleos regionais, em cada um dos 32 núcleos regionais, e dão todo o suporte na gestão financeira das escolas a qual estão jurisdicionados. O assunto que a gente vai tratar é programas descentralizados de recursos. Pode dar uma passadinha lá, por favor? Vamos comentar um pouco da história dos programas descentralizados de recursos. O Estado do Paraná é um dos estados pioneiros enquanto se pensa na descentralização de recursos. Ele perde apenas para o Estado de São Paulo e Estado de Minas Gerais, onde os programas lá começaram na década de 50 e aqui no Estado do Paraná no final da década de 60. Mais propriamente em 1969, com um programa chamado Anuidade Escolar. Passaram durante alguns anos o desenvolvimento de alguns programas até chegarmos no fundo rotativo em 1992. Como era, como que os produtos, como que as escolas faziam a gestão desses materiais, desses recursos? No final da década de 80, até o final da década de 80, o Estado do Paraná fazia todas as aquisições de materiais de uma forma centralizada. E mesmo agindo de uma forma centralizada, os recursos não eram suficientes. A razão pela qual o Estado passou a trabalhar com adiantamentos também. Então, os diretores indicavam para a Secretaria da Educação o nome de um servidor para que ele fosse responsável pelo recebimento de um recurso para aquisição de material de consumo. E um segundo servidor para a prestação de serviço. A segunda parcela desses valores somente eram liberadas quando havia a prestação de contas dessa parcela que esse servidor havia recebido. O que foi que aconteceu no decorrer do tempo? Muitas reclamações e muitas reivindicações das escolas sobre essas duas questões. Uma era pela qualidade do material que vocês estavam recebendo. E a outra eram as quantidades que recebiam sem qualquer organização, sem qualquer planejamento. Isso em relação às aquisições centralizadas. Era a cena que não ensinava, o lápis que não tinha Covid, ia por aí afora. Em relação aos recursos que eram liberados em forma de adiantamento, o que foi que aconteceu? Essas prestações de contas, elas eram encaminhadas diretamente ao Tribunal de Contas e quando elas não eram aprovadas, o que estava em jogo era o CPF daquele servidor, cuja direção havia indicado, impossibilitando inclusive a sua aposentadoria em determinados casos. Diante de tantos problemas, qual foi a atitude que o Estado teve? Descentralizar. Aí veio a descentralização através do programa chamado Fundo Rotativo Cidades. A maior participação da comunidade escolar, no sentido de que houvesse uma proximidade em partilhar essa gestão com a sua própria comunidade, razão pela qual
desde a criação do fundo, né, a elaboração de um plano de aplicação que deve ser previamente aprovado pela comunidade representada pela PMF, e um outro item, né, de fundamental importância na descentralização, razão maior, né, de nós defendermos um programa, é o incremento na economia local. Né? Com o passar dos anos, vocês vão decorrer conosco que houve um momento significativo nessas liberações. E hoje a gente percebe que algumas empresas começaram a ter um olho grande e chegar às escolas de vocês. São empresas que, muito distantes até das escolas e de outros estados, que estão abocanhando parte desses recursos que chegam às escolas. Então, o fundo rotativo ele foi criado com essa finalidade: autonomia da gestão, maior participação da comunidade e o incremento na economia local. Vamos lá? Falar um pouquinho da evolução, né, do programa Fundo Rotativo. A primeira parcela, né, quando foi liberada, em 1993, ela totalizou 5 milhões de reais, só para vocês terem conhecimento. Eram apenas 4 parcelas, 2 que eram feitas no primeiro semestre e outras 2 parcelas no segundo semestre. A partir de 2010, se não me falha a memória, elas passaram para 14 parcelas, sendo 10 exclusivas para aquisição de material de consumo e 4 para prestação de serviços. Uma outra evolução do programa Fundo foi a criação de uma coordenadoria com a finalidade de coordenar todas as ações dos programas descentralizados de recursos, não somente do Fundo, como também dos programas do governo federal. E além da criação dessa coordenadoria, também a criação da CAF em cada um dos 32 núcleos regionais de educação. Um outro fator também fundamental na gestão do fundo é a regularidade das liberações. Então, nos últimos anos, a Secretaria de Educação, ela vem mantendo regularmente em dia todas as cotas de cada uma das 14. Hoje, ontem, nós liberamos, acreditamos em conta, a segunda parcela da cota normal consumo. Aumento dos recursos também é outro ponto fundamental. As escolas aqui no estado do Paraná, só para vocês terem conhecimento, nos últimos 3 anos, elas movimentaram recursos na ordem de 350 milhões de reais. Em 2016, o volume de recursos repassado pelo Fundo Rotativo, ele totalizou 169 milhões. É um avanço. A criação do Fundo Rotativo em outros órgãos. O Fundo Rotativo ele deixou de ser um programa da Secretaria de Educação. Ele hoje é um programa de Estado. Tanto que Secretaria da Justiça, Secretaria de Segurança Pública, DETRAN, vários outros órgãos criaram o Fundo Rotativo, além de várias prefeituras municipais. E outros estados da federação estão também levando o Fundo Rotativo da movimentação dos recursos. O Fundo Rotativo, ele atende as 2.147 escolas. Então, vocês imaginam 2.147 diretores fazendo a gestão do recurso em nome de um único CNPJ, o CNPJ da Secretaria de Educação. Então, se esses recursos não forem bem cuidados, com observância do saldo que vocês estão movimentando, isso aí poderá trazer um prejuízo seríssimo para o conjunto das escolas. Porque quando há devolução de um cheque, não é um cheque da escola A ou B, é o CNPJ que ficou bloqueado. Então, todo cuidado com essa movimentação é pouco. Cuidado com o recebimento das notas fiscais. Esse aqui também é um outro item também fundamental. Evidentemente que o recurso estando em caixa, vocês somente farão as despesas quando do recebimento da nota fiscal. Não entre naquela conversa, olha, no momento eu estou com problema da nota, você passa aqui depois, e esse depois não chega nunca. E o prejuízo cai sempre na gestão que é feita
pela direção da escola. E o planejamento das despesas também é de fundamental importância quando se fala em gestão. Os recursos eles são liberados mensalmente e dentro desse volume de recursos, evidentemente que cada escola deverá fazer o seu planejamento em função do valor que estão recebendo. Também poderão fazer solicitação para nós de cotas extras. Por exemplo, o fundo rotativo na liberação da cota normal, ele não atende despesas de capital. A compra de um fogão, de um freezer, de uma geladeira, de um ventilador, porque é um bem de capital. Mas se houver a necessidade da escola, nada impede que ela solicite para nós a aquisição desse item mediante a solicitação de uma cota extra. Um outro exemplo. Durante a execução da despesa, houve um vendaval e derrubou parte do muro. E o saldo que ela tem da cota normal, consumo e serviço, não atende aquela despesa. Nada impede ela fazer uma solicitação de uma cota extra que será analisada e caso tenhamos uma indicação orçamentária, nós iremos liberar na conta fundo da escola. Então isso é o que nós chamamos de cotas extras. Problema no seguinte sentido. Nós somos gestores públicos. Enquanto gestores públicos, nós temos que estar submetidos à legislação. E, infelizmente, nós trabalhamos com uma legislação muito antiga. Quem norteia todos os princípios, né, da gestão pública de recursos e orçamento é uma lei que data de 1964, a Lei 4.320. Só para vocês saberem, né, o quanto é difícil fazer gestão pública em relação à legislação. Uma outra lei é a Lei 8.666, que disciplina todos os procedimentos de licitação. Essa lei é de 93 e de lá para cá, até hoje, não houve nenhuma alteração nos valores, razão pela qual nós limitamos os recursos até 8 mil e 15 mil, uma lei de 1993. Uma outra lei que nos dificulta é a lei de responsabilidade fiscal, uma lei do início dos anos 2000, que nós temos que cumpri-la. Tá? E mais recentemente, o que nos tem beneficiado são as legislações das micros e pequenas empresas, que dão um certo alívio no sentido de beneficiar essas empresas. E mais de 90% das aquisições que as escolas fazem são das micros e pequenas empresas. Então, tem toda uma legislação a ser cumprida. Cumprimento de prazos. Aqui eu quero até parabenizar, né, os diretores e diretoras de modo geral. O nosso índice de inadimplência hoje na Secretaria, em se tratando de prestação de contas, é mínimo. Isso quer dizer o seguinte, que mais de 90%, né, dos nossos diretores cumprem com os prazos. O que acarreta o não cumprimento do prazo? O bloqueio dos recursos. E quem é penalizado? A comunidade escolar. Então, o cumprimento dos prazos é fundamental na gestão do fundo. E finalizamos, né, com a prestação de contas, que ela é feita em dois momentos. Um no primeiro semestre, que é 31 de julho, e o segundo em 31 de janeiro, que é a segunda parcial. Legal? GRF. Já ouviram falar, né? Essa é a ferramenta mais inovadora dos últimos anos em se tratando do fundo rotativo. Tá? O GRF hoje, ele está servindo de modelo para vários estados da federação. Eu vou relacionar alguns deles, que nós estamos dando todo um apoio na criação do fundo rotativo em alguns estados. Espírito Santo, Distrito Federal, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul.
estão levando o software do GRF. Por que o GRF? Porque ele dá transparência na gestão dos recursos. Hoje, qualquer membro da sociedade paranaense ou brasileira, se ele acessar o portal da Secretaria de Educação, ele vai ter conhecimento dos valores que cada escola do Estado está recebendo e onde eles estão sendo aplicados. Essa é a maior função do GRF. Uma outra arma, ferramenta poderosa do GRF é o planejamento. A gestão da escola, o diretor da escola, hoje, no seu planejamento, ele acompanha desde a fase da execução da despesa até a prestação de contas, via GRF. Uma outra ferramenta importante dentro do GRF, itens de despesas. Honestamente, hoje não tem como, o gestor comprar um determinado item e alegar para o núcleo regional ou para nós da secretaria que ele não tinha conhecimento se o determinado item era capital ou ele era custeio. Ele está todo disponível dentro do GRF. Uma ferramenta nova que estamos implantando dentro do GRF. Especificação dos itens, tá? Por que nós estamos entrando com a especificação dos itens? É uma ferramenta nova em fase de implantação e é até normal, que vocês façam algum questionamento, mas o futuro dele é promissor, pela seguinte razão. A reivindicação dos diretores, da grande maioria, era a dificuldade que, quando elaborava a pesquisa de preço, não tinha como fazer especificação. Eu vou citar um exemplo. Fechadura. Eu quero comprar 3 fechaduras. A empresa apresentava, fechadura no valor de 10, fechadura no valor de R$300 e fechadura no valor de até R$3.000. Por que isso? Porque não tinha especificação. Além da especificação, nós, e diante dos problemas, nessa fase de implantação, que estão repassando para nós, a gente esteve reunido já desde a semana passada, e ontem, inclusive, o dia inteiro, com a Celepar, que é o nosso centro de tecnologia, que tem o know-how do desenvolvimento do sistema, e diante dos problemas surgidos nessa fase de implantação, eles colocaram para nós, e mesmo a nível de equipe de CAF, que até o final dessa semana, ou no máximo, no decorrer da próxima, todos os problemas surgidos em relação à implantação dessa ferramenta, ela vai estar solucionada. Então é para vocês ficarem tranquilos que no decorrer máximo da próxima semana, todos os problemas encontrados até esse momento no GRF vão estar solucionados. Nós pretendemos incluir dentro do GRF, por exemplo, o cadastro de fornecedores, que é uma outra reivindicação das escolas. E oxalá, no futuro muito próximo, nós temos o GRF com, a partir da especificação dos itens, cadastro de fornecedores, uma base referencial de preços, que o próprio GRF venha fornecer para a gestão das escolas, os valores detalhados de cada item que as escolas necessitam. Então, isso é o que nós estamos trabalhando para o futuro próximo em relação ao GRF. Alguma dúvida em relação ao que foi colocado até agora?
quero adiantar o seguinte: o sistema ele veio para facilitar, não para dificultar, né? E se no momento da entrega dessas prestações de conta, no cumprimento do prazo, surgir algum problema de sistema, certamente a gente vai prorrogar esse prazo, tá bom? Que a gente defende. Fantástico, né? Porque eu acompanho, minha mãe é diretora, e eu acompanho esse processo. Agora, eu peguei a direção numa época em que você fazia as votações, os orçamentos, rotativo, e eu vejo assim, foi dificultando em alguns momentos, porque essa escolha por item era para cada, porque a gente faz assim, você vai no mercado, você vai no outro, aí você tem que comprar 2 itens no mercado, 3 no outro. Por quê? Porque o item que vence lá. Antes era no bloco, tanto mercado, livraria, etc. Dificultou já. Tá. Aí, agora, o pessoal vai fazendo esses orçamentos, fizeram um questionamento muito pertinente que eu estava com vocês, para analisar isso. Por exemplo, fizeram a conta da cota da aderência. Foram lá e pesaram no mercado, não existe um repouso. Nós tínhamos feito a cotação, nós não podemos comprar o bendito de repouso. Por quê? Porque lá é por unidade, no mercado é por peso, então tem que mudar algumas coisinhas aí. E uma outra dificuldade que está passando também para o PDDE, que eu acho que é a questão de ter a lista. Mas aí é muita especificação. E aí você piorou, porque daí você tem que botar no lugar, se é tijolo de 6 furos, se é tijolo não sei o quê, você fica louca atrás desse orçamento. E o que a menina comentou comigo que estava mexendo com isso? Se você foi lá no mercado e pesou e passou um centavo, você tem que fazer a devolução desse 1 centavo. Então, como é que você vai fazer um negócio? Assim, vamos lá. Então, assim, vamos só voltar. Aí a gente vai ser repetitivo, né? Essa situação toda já é do nosso conhecimento, né? Essa vinculação do orçamento com a nota, mais ou menos dessa questão, né? A partir da semana que vem ela vai estar resolvida, porque você vai poder editar daqui para frente a nota, coisa que hoje o sistema não permite. Então, todas essas dificuldades que vocês estão enfrentando, nós já detectamos, nós já estamos atuando junto à Celepar, no sentido de que foi o prazo que eles nos deram. A partir da semana que vem, o sistema vai estar muito mais facilitador em relação a essas dificuldades que vocês estão apresentando. Mas eu só quero deixar claro o seguinte, gente, né, as pessoas que me conhecem aqui já têm uma caminhada, tá? Né, não só eu, como toda a equipe CAF, né, nós vamos brigar até as últimas pela descentralização, certo? Como eu falei lá no começo, a centralização é problema. É o material que não é aquilo que a escola necessita, é uma série de dificuldades. Então, quer dizer, quanto maior for o volume de recursos que vai chegar à escola, melhor vai ser essa gestão sua para si, para a escola, como também para toda a comunidade. Né? Então, esses problemas, né, nós já detectamos e eu acredito que no decorrer da semana já estejam, grande parte deles resolvidos. Mas toda essa ferramenta que nós colocamos em prática é para facilitar e jamais para dificultar. Bom, só mais uma, é uma questão de tempo, gente. Só mais uma. A respeito daquela nota complementar da merenda escolar, eu sou do EJA, CB de Tamborão, tenho 780 alunos, vieram R$300. Certo. Essa aí está fácil, essa está fácil. Essa está fácil. Não, é o seguinte. Não, assim, eu estou brincando. É o seguinte, o fundo rotativo, naquilo que diz respeito à gestão nossa de secretaria, né, são as cotas normais do fundo. Essa nós temos uma gestão muito forte. Nas cotas extras, nós dependemos de demanda de outros órgãos. Por exemplo,
quem definiu os valores, né, para a liberação da cota extra da merenda foi a SUD através da coordenação de alimentação escolar. Então a gente já recebeu os valores, nós apenas distribuímos para as escolas. Então, quer dizer, se houver alguma reclamação em relação aos valores da cota extra da merenda, eu sugiro que entre em contato, né, com o departamento de merenda escolar, né, lá na SUD e agora a Fundepar, tá bom? Mas o senhor PMF não, já tem mais experiência. Eles não vão falar dos valores, e querem saber o seguinte: se tem reajuste, né? Porque já tem algum tempo que são os mesmos valores, então a pergunta que eles trazem, que o porte não é essa, né? Porque os valores parecem serem permanecidos, certo? Isso. Então é o seguinte, em relação à questão orçamentária, né, o que eu posso garantir para vocês é que nós vamos passar o ano de 2007 trabalhando com o mesmo orçamento de 2016, tá bom? 2017 trabalhamos com o orçamento de 2016. Então, gente, é o seguinte, nós temos ainda assuntos, né, importantes a serem tratados. Eu vou chamar aqui à frente a nossa coordenadora de prestação de contas, tanto do fundo rotativo quanto dos programas do governo federal, né, para falar aqui com vocês sobre esse assunto. Então, eu chamo aqui a nossa colega Ângela Kuberski para falar dos programas, mais especificamente do governo federal, e dos projetos que a nossa coordenadoria vem desenvolvendo. Tá legal? Só um instantinho. Ao trabalho de pesquisa de preço e tudo mais, né? Porque o diretor passa mais tempo na rua do que na escola fazendo pesquisa de preços, né? E para depois pagar as contas também, né? Então daí sempre fica aquela questão, mas o diretor não para na escola, mas só que realmente não tem como parar na escola, ainda tanta especificidade e todas essas exigências, né, com relação a prestação de contas, a compra e tudo mais. E outro detalhe que nas cidades pequenas, como é o meu caso, de 16 mil habitantes, o problema muito grande que nós temos é de conseguir, né, o mesmo tipo de empresa, 3 empresas. É difícil, não existe, até a mão de obra também, né, na cota de consumo. A gente tem um trabalhador autônomo, mas que não tem todos os requisitos para poder prestar serviço para a gente pôr na prestação de contas, né? Então, assim, nós passamos por muita dificuldade com relação a isso, porque a gente não consegue esses requisitos. E o segundo item, que há 9 anos também a gente vem batendo nessa tecla. Eu sei que quando eu assumi para estar diretora, né, eu me propus a fazer tudo o que tinha que ser feito, mas não dizia lá que eu tinha que ser contadora, né, porque eu não tenho especificidade em contabilidade para poder fazer o que está sendo exigido. Deveria ter um profissional para a gente poder ter na escola, porque você faz de madrugada para poder lançar em GRF tudo que pede, porque enquanto você está no teu trabalho dentro da escola, você não consegue fazer. Tá legal. Então é o seguinte, são 3 questões aí que ela coloca, tá? Uma delas é a grande demanda, né, em cima da direção da escola em fazer toda essa gestão, né? Isso aí a secretária está aqui presente, ela já tem se manifestado em outros momentos, né, da criação de uma demanda, né, de um agente financeiro para cuidar somente da questão. Uma segunda questão é a seguinte, né, o segundo item que ela trata, que a Ângela vai tratar também, que é um dos projetos que a gente está desenvolvendo, que se chama Escola Também Compra, que vem
em beneficiar essa gestão em relação aos orçamentos, tá? E a terceira ponto que ela coloca é o seguinte, né? Nós somos gestores públicos e quando se trata de gestão, a gestão ela tem um tripé. Ela é administrativa, ela é financeira e ela é pedagógica. Obrigado pela atenção, bom trabalho, bom dia.